As comidas que ingerimos dizem muito sobre nossa qualidade de vida. Isso não é segredo para ninguém. Mas ao longo da nossa história, você sabe quais são os alimentos que estão te matando? Na pré-história, mais precisamente no período paleolítico, a alimentação humana baseava-se em frutas, raízes e legumes que eram encontrados na natureza. Outro alimento importante para os homens dessa época era a proteína animal, como por exemplo a carne de coelhos, porcos, patos e até mesmo veados. Mas como essas proteínas passaram de boas fontes alimentares para nós para vilãs da nossa saúde? São considerados alimentos ultraprocessados produtos com pouca composição nutricional e altos índices de gordura, açúcar e substâncias sintéticas, como por exemplo refrigerantes, bolachas recheadas e embutidos como a salsicha. Os alimentos ultraprocessados são definidos dentro do sistema de classificação nova, o qual agrupa os alimentos de acordo com a extensão e a finalidade do processo industrial. Os processos que permitem a produção de alimentos ultraprocessados incluem o fracionamento de alimentos inteiros em substâncias, modificações químicas dessas substâncias, combinação de substâncias alimentares modificadas e não modificadas, uso frequente de aditivos cosméticos e embalagens sofisticadas. Os processos e ingredientes usados na fabricação desses alimentos são desenvolvidos para criar produtos altamente lucrativos, convenientes e extremamente saborosos artificialmente. Uma maneira fácil de identificar se um produto é ou não é ultraprocessado é verificar se a sua lista de ingredientes contém substâncias alimentares nunca ou raramente usadas na nossa cozinha de casa, como por exemplo xarope de milho rico em frutose, óleos hidrogenados e proteínas hidrolisadas, ou classes de aditivos feitos para tornar o produto final mais palatável ou atraentes, como saborizantes, realçadores de sabor, corantes, emulsificantes, adoçantes e espessantes. Segundo um estudo feito no Reino Unido, alimentos ultraprocessados aumentam o risco de desenvolvimento de câncer, inclusive do tipo raro, como por exemplo o câncer de ovário. Segundo dados do mesmo estudo, o aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados aumentou em 2% o risco de câncer na população. Bolachas recheadas, salgadinhos, sorvetes, miojos e muitos outros alimentos costumam conter quantidades significativas de gordura hidrogenada. Mas afinal, o que é e como é feita essa gordura hidrogenada? A gordura hidrogenada ou gordura trans é uma gordura transformada a partir dos óleos vegetais em um processo de hidrogenização feito em alta pressão e temperatura, durante um grande período de tempo, tornando-se gordura sólida ao final do processo. O óleo é submetido à pressão com gás hidrogênio sob temperatura entre 100 a 200 graus Celsius por várias horas na presença de um catalisador. Nesse processo, átomos de hidrogênio são jogados de forma aleatória nas moléculas de ácido graxos poliinsaturadas, típicos dos óleos, criando inúmeras moléculas novas que não existem na natureza. É aí que mora o perigo, pois essa gordura criada pela indústria é nociva à nossa saúde e pode nos causar doenças cardiovasculares, doenças no fígado e no sistema nervoso central, como por exemplo mal de Alzheimer, depressão, enxaqueca e até mesmo AVC. Além disso, podem causar obesidade, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, diabetes e até mesmo câncer de mama. Essa hidrogenação de óleos é feita pela indústria, pois aumenta o prazo de validade dos produtos, reduz os custos e é mais fácil de armazenar em estoque. Mais conhecido como sal de cozinha, o sódio ou cloreto de sódio é muito usado para a preparação de pratos salgados, e às vezes até alguns doces, como por exemplo o caramelo. Mas se usado em excesso é considerado um vilão. Nós não podemos também deixar de consumi-lo, pois na quantidade correta é considerado um dos minerais mais importantes para garantir o bom funcionamento do corpo humano. Quando ingerido na quantidade recomendada, de 2,4 gramas por dia, o sódio auxilia na contração muscular. Mas o que aconteceria se parássemos totalmente de ingerir esse mineral? O sódio baixo no sangue pode trazer diversas consequências para a nossa saúde,
como sonolência, dores de cabeça, enjoos e até mesmo vômitos. Também é possível que a pessoa tenha problemas mais graves como disfunção e edema cerebral, ou até mesmo entre em coma. Agora que já vimos como o sódio ingerido em sua quantidade indicada é importante, vamos para os malefícios da ingestão em excesso. Para se ter uma ideia, um miojo que ingerimos contém 70% do sódio que deveríamos ingerir em um dia inteiro. Aqueles temperos prontos como sazon, caldos de galinha ou temperos prontos para arroz contém uma média de 1.645 mg de sódio, sendo que para se ingerir no dia, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 2.000 mg. Comidas congeladas de mercado também são lotadas de sódio. Por exemplo, uma lasanha congelada bolonhesa tem cerca de 3.400 mg de sódio. Isso já ultrapassa em uma refeição o que deveríamos consumir ao longo do dia da quantidade recomendada de sódio. Também outros alimentos como sopas instantâneas, molhos para saladas, molho shoyu, comidas enlatadas e até mesmo certos doces como o chocolate. E de quais formas o sódio pode ser prejudicial ou até fatal à nossa saúde? Um dos principais órgãos afetados pelo excesso de sódio são os rins. Isso porque o sistema renal não está adaptado para excretar grandes quantidades de minerais e com isso podem ocorrer graves inflamações. O consumo de grandes quantidades de sódio prejudicam também as pessoas hipertensas, já que a pressão alta dificulta a excreção da substância no organismo e retém por mais tempo a quantidade de sódio e água no corpo. Isso automaticamente interfere diretamente nos valores da pressão arterial. O glutamato monossódico é uma fermentação de açúcar ou milho misturadas a outros compostos químicos. No nosso corpo, o glutamato monossódico funciona como um neurotransmissor ao cérebro, o que pode levar à agitação extrema e elevação dos níveis de estresse. Pode causar também o que é chamado de síndrome do restaurante chinês, que associa ansiedade, cefaleias, tonturas, mal-estar abdominal, rubor súbito da face, sensações de queimadura no pescoço, nos ombros e no tronco. Como se já não bastasse tudo isso, existem estudos que associam o glutamato monossódico como causa do mal de Alzheimer, já que essa substância afeta tão diretamente algumas áreas do nosso cérebro. Em 1969, um estudo realizado por John W. Olney, do Departamento de Psiquiatria da Washington University, no estado do Missouri, descobriu que o glutamato monossódico pode levar à necrose neural aguda em várias regiões do cérebro, incluindo o hipotálamo. Os testes foram realizados em camundongos recém-nascidos que apresentaram problemas no desenvolvimento esquelético, obesidade acentuada e esterilidade feminina. Entretanto, é um alimento que é vendido no Brasil e no mundo como sendo algo seguro para a nossa saúde, e certos pesquisadores defendem seu uso e tentam provar que ele pode ser bom para nós, porque acaba reduzindo a quantidade de sódio nos alimentos, já que realça o sabor, deixando-os mais saborosos sem tanto sal. Com todas essas doenças que viraram uma grande epidemia em países industrializados, a opção é voltar ao início. Carnes, peixes, laticínios, frutas, legumes, cereais, mel e qualquer outro alimento que a natureza nos forneça. Essas comidas e tantas outras consumidas por nossos antepassados devem ser a base de uma alimentação saudável. Só assim poderemos nos defender da indústria alimentícia e dos males que elas nos têm causado. A parte boa é que muitas pessoas já estão mudando para hábitos mais saudáveis e com isso pressionando o mercado. Uma pesquisa do Instituto Euromonitor identificou globalmente uma expansão anual de 1,8% do mercado de comida saudável. No Brasil, por exemplo, nas lojas do Grupo Pão de Açúcar, o espaço para alimentos orgânicos quadruplicou em 3 anos, entre 2018 a 2021. Indústrias gigantes como a Coca-Cola decidiu reduzir em 25% a quantidade de açúcar adicionado aos refrigerantes Fanta. A Danone e a Nestlé fizeram um investimento pesado no setor de orgânicos e iogurtes com alto teor de proteínas. E agora eu quero saber de você. Como tem se alimentado? Comidas saudáveis são uma preferência para você? Ou ainda se deixa levar pelas delícias mortais da indústria? Responda aqui nos comentários e nos diga. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e assista agora o próximo vídeo do canal Cismático.